ter a sua companhia em mais um vídeo aí de estudo da obra O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estamos começando um item novo, o item preparação aí da parte de religião, espiritismo, que é a última parte do livro Consolador. E temos aqui o Wagner Floriano, nossa companhia de sempre. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, e você, Elisângela? Tudo bem? Tudo ótimo. Desejo de paz e luz aos nossos irmãos, não é verdade? Isso mesmo. Bom, vamos começar então com a pergunta 392, que diz assim: pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando os estudos? É interessante porque é quase um vício secular que nós temos, não é? Para abordar essa pergunta é necessário que nós façamos até mesmo uma espécie de anamnese, uma reminiscência, uma lembrança, digamos assim, de como nós agíamos lá atrás. Lá atrás, o que nós fazíamos? Lá atrás, ou nessa vida ou em outras encarnações, né? Nós tínhamos nosso período de atividade na vida, íamos a uma determinada igreja, culto, seja como for, cumpríamos certos dogmas, certos requisitos necessários lá daquela atividade, voltávamos para casa achando que estava tudo bem, tudo normal. Para quê? Para mais uma semana, um período de tempo de atividades, muitas vezes complexas, difíceis, e aí, para mais uma semana ou mais algum tempo, eu voltar lá, cumprir o mesmo ritual, e eu passava a vida assim, envelhecia assim, desencarnava assim, delegando o meu processo evolutivo para outras pessoas, porque isso, na verdade, eu estou passando o meu processo evolutivo para outros. O espírita tem que ter muito cuidado com isso, para nós não jogarmos sobre os nossos mentores espirituais a responsabilidade do nosso processo evolutivo. Não funciona assim. Ele pode nos ajudar, ele pode colaborar conosco, pode nos orientar, mas efetivamente a responsabilidade é nossa. Então, estudo regular, disciplina regular, reforma íntima, meditação, reorganização dos campos interiores, são tarefas nossas. Nós não podemos trazer para a doutrina espírita os dogmas e hábitos e questões que nós fazíamos há algum tempo atrás. Vamos dizer assim, quase que negociando com a questão religiosa ou delegando a outros as responsabilidades evolutivas que temos. É verdade, faz parte da nossa evolução, né? Já aprendemos, entendemos isso, né? Exatamente. Bom, a pergunta 393. Como entender a obsessão? É prova inevitável ou acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? Olha, a pergunta é complexa, não é? Nós vamos pensar assim. Primeiro vamos tentar aqui, ainda que o nosso tempo seja bem limitado, vamos tentar aqui entender o que é obsessão. Obsessão é quando dois espíritos se associam por livre vontade ou por um processo contra a vontade de um deles, e onde existe uma troca energética entre eles, mas prejudicial. E ela não é prejudicial para um lado, não. Ela é prejudicial para os dois lados. Tá bem? Então os dois perdem. Aquele que é chamado obsessor, ele está perdendo também. Está perdendo muita coisa. Nós enumeraríamos aqui muitos aspectos que ele está perdendo. Bom, posto que a obsessão é uma união indesejável entre dois espíritos, nós vamos pedir a você a gentileza de reler a pergunta. Por favor, releia. Que diz assim, como entender a obsessão? Aí pergunta assim, ela é uma prova inevitável, tá? Ou é um acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? Pois é, a palavra facilmente, ela vamos dizer assim, ela comprometeu toda a resposta ou toda a pergunta, né? Pode ser anulado? Sim. Pode ser terminado? Sim. Pode ser melhorado? Tudo pode ser melhorado. Facilmente, não. Mas um acidente? Acidente também não é. E nem uma prova inevitável. Vamos à prova. Vamos primeiro à palavra prova. Nos lembra muito e nos sensibiliza muito a questão do Livro dos Espíritos, que é a 132. A pergunta é assim: qual o motivo da encarnação dos Espíritos? Para que nós todos estamos aqui? E a resposta vem assim, mais ou menos assim: a encarnação é uma dádiva, é uma imposição do próprio Pai, não é, de Deus,
que dá ao espírito a oportunidade de resgatar o seu passado, não é? E ao mesmo tempo que resgatamos o passado, nós cumprimos a parte que nos toca na obra da criação. Puxa, a parte que me toca na obra da criação, sim, todos nós temos. Até o animal tem uma função dentro da obra da vida de Deus, não é? E ele cumpre, nós cumprimos, eu, você, todo mundo cumpre, não é? Isto é o objetivo da encarnação. Agora, diz assim a resposta para nós. A encarnação pode ser uma prova ou uma missão. O que decide uma prova ou uma missão? Somos nós. A maneira como eu vou lidar com isto é que vai ser prova ou missão. Em provação, todos nós estamos. Agora, fazer desta provação um caso grave, complexo, difícil, trágico, aí é uma escolha de cada um de nós. A gente percebe facilmente que às vezes a pessoa complica muito a vida. Aí diz assim, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, eu vim na terra para sofrer, o que mais que a gente fala, não é? Ninguém sofre tanto quanto eu, nasci na época errada, na família errada, no lugar... Não tem nada disso. Nós nascemos no lugar certo, na hora certa, no momento exato, na família, tudo certinho. Agora, nossas atitudes e nossas reações, às vezes promovem pequenas tragédias nas nossas vidas. Estas ações e reações, elas nos conectam a outros espíritos. E aí eu passo a ser um obsessor ou um obsidiado. Vai ser fácil de mudar? Não, não vai ser fácil não. Porque vai precisar mudar o sentimento. E mudar sentimento é que demora. Eu consigo educar, evangelizar, às vezes, um espírito que está vivendo no mundo espiritual desencarnado lá, mas o encarnado, ele demora mais tempo para mudar os seus sentimentos. Não é? Certo. Bom, a pergunta 394, ela diz assim, será sempre útil para a cura de um obsidiado a doutrinação do espírito perturbado por parte de um espírito convicto? Vamos ao conceito inicial. Obsessão é uma união infeliz, num estágio de infelicidade entre dois espíritos. Esta união ela pode ser simples, o Kardec qualifica, digamos assim, o processo obsessivo em 3 estágios. Primeiro, uma obsessão simples, depois a fascinação e depois a subjugação. Tem alguns escritores que ainda trazem um 4º estágio, que seria a possessão. Bom, vamos lá. Em qualquer estágio que esteja o processo obsessivo, em qualquer estágio que ele esteja, nós temos 2 individualidades. Tá bem? Individualidade não se descaracteriza, não se perde, não se elimina. Estas individualidades, em algum estágio, eles podem tomar decisões diferentes. Então pode ser que o obsessor deixe de ser obsessor, mas o obsidiado continue doente. Ou pode acontecer o contrário. O obsidiado se cure do seu mal moral, não é? E procure outra sintonia, e o obsessor queira continuar perseguindo. Nesses casos de uma iluminação de um dos lados, aquele lado que se iluminou, ele prossegue. O lado que não se iluminou, ele vai procurar outro na sintonia que ele está. Então vamos dizer, o espírito foi iluminado, mas o médium continua mal habituado com seus vícios ruins. O espírito vai ser atendido e amparado, e outro espírito do mesmo diapasão vai ser conectado. Mas sempre, então, em todos os casos, a doutrinação feita por um espírito convicto, ela pode ser útil. Ela é útil no sentido de um ou de outro ou de ambos. Né? Pode acontecer que ambos. Agora, nós temos que entender que cada um tem o seu tempo. Sim. Agora, a doutrinação sempre é muito importante, sempre auxilia imensamente. Tá ótimo, muito obrigada, viu, Wagner? Nós aqui agradecemos, desejando que continuemos estudando com paz e saúde a todos. Agradecemos, portanto, então, a sua audiência, né? Você está conosco e convidamos a continuar esses estudos aí sobre o item preparação. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.